O Evangelho de João. Nós falamos do Evangelho de João na semana passada e nós vamos continuar falando um pouco também sobre o Evangelho de João hoje, um pouquinho para frente daquele texto que nós lemos na semana passada. Está lá no capítulo 15, João, capítulo 15, versículos 18 até 27. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o fato de um cristão muitas vezes sofrer perseguições por amor a Cristo e muitas vezes ser odiado pelo mundo. É isso que nós vamos falar, mas não é uma palavra de tristeza, é uma palavra de alegria e de vitória, bem queridos, porque junto com esse fato há inúmeras promessas de Deus, que Jesus estaria conosco todos os dias, amém? Nos fortalecendo, nos dando a graça. João, capítulo 15, a partir do versículo 18 em diante, diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e ao meu Pai. Mas isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos, reunidos aqui, Senhor, nesta comunidade, para adorar e engrandecer o Teu nome, para congregarmos juntos e aprendermos um pouco mais a Tua palavra. Fala conosco através dessa Sua palavra, que possamos ter experiências, Senhor, novas com o Senhor, e saímos daqui edificados em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Jesus aqui está falando sobre o ódio que o mundo tinha por Ele, pela pessoa de Jesus, por causa da mensagem do Evangelho. Uma coisa interessante é que o mundo ali, para o que Jesus estava falando, não era exatamente o mundo fora dos portões da religião. Pronto, desculpe, falhas técnicas. Amém, queridos? Bom, vamos lá. Uma coisa interessante, então, é que o mundo ali falado por Jesus não parecia, na verdade, num primeiro momento, serem os povos estrangeiros. Jesus estava falando contra os fariseus. Os fariseus estavam tentando matar a Jesus. Foram os religiosos que incitaram o povo a clamar por sua crucificação. Foi o povo judeu que falou: crucifica ele, crucifica ele. Foram os religiosos que, para que Jesus proferiu aquelas palavras duríssimas contra atitudes deles. Jesus chamava os religiosos daquela época de raça de víboras, sepulcros caiados, guias cegos, filhos do inferno. Ou seja, religiosos que, muito provavelmente por conhecer a lei de Deus, não deveriam ser chamados assim ou serem admoestados dessa forma. Mas o Senhor Jesus os tratava assim porque sabia o que ia no seu coração. Eles falavam e não praticavam aquilo que eles falavam. E para início de conversa, eu não quero que você pense que o crente deve ser odiado por todos 24 horas por dia. Pelo fato sim de sermos crentes, sabemos que o mundo nos odeia, então sabemos que nós somos pessoas carrancudas e que o mundo vai nos odiar sempre, e sempre ele tem que nos odiar para que nós estejamos bem com Deus. Não é isso. Se você vê no livro de Atos, a igreja de Cristo caía na graça do povo, e a cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos.
Não confunda ser odiado por amor a Cristo e ser odiado por ser um religioso chato, julgador, apontador de dedo ou excludente. A mensagem do Evangelho é vida, mas ela também nos incomoda, nos confronta. Isso não tem a ver com a maneira de você se vestir, ou a maneira de você usar o cabelo, ou que música que você ouve. Jesus não está tão interessado nisso, Ele está interessado no seu coração e nas coisas que você faz para o reino de Deus. Então, a primeira coisa também que nós devemos pensar é que não se envergonhar do Evangelho não tem a ver com não se envergonhar por pertencer a uma igreja evangélica, com medo de sofrer bullying na escola. Isso talvez faça um pouco parte de não se envergonhar do Evangelho. Mas a gente vê movimento evangélico hoje com algumas peripécias que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. O mundo jaz no maligno, e é aí que eu queria chegar. O mundo jaz no maligno e o ódio natural que o mundo tem em relação ao Evangelho é a mensagem de Jesus Cristo. Todos dizem que querem a Deus, todos dizem que querem ter uma experiência com Deus ou querem conhecer a Deus, mas nem todos querem seguir o caminho que nos leva a Deus. Que caminho é esse? É uma pessoa, não é uma filosofia, não é uma religião, é Jesus Cristo, é uma pessoa. A pessoa de Deus que se fez homem para que eu e você pudéssemos ser salvos. Ou seja, não é uma religião, não é uma filosofia. E Jesus começa aqui nos alentando aos nossos corações. Ele diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Queridos, antes que odiassem você, odiaram a Jesus também. Jesus andou na contramão do sistema. Jesus andou na contramão da religiosidade. Enquanto os fariseus estavam numas questões milimétricas da lei, das tradições judaicas, muitas tradições deles não estavam nem na lei. Como eu falei no domingo passado, naquela questão da purificação. Eles lavavam as mãos como o símbolo ritual de purificação. Mas isso era tradição, muitas tradições não estavam nem na lei. Jesus curava no sábado, Jesus trazia alento para o povo oprimido, Jesus ensinava que não adianta retribuir o mal com o mal, que o mal se retribui com o bem, que retribuir com perdão é muito melhor do que você odiar o seu inimigo. Odiar o inimigo é fácil, amar aquele que ama você é fácil. Mas Jesus se agrada com a oração ao seu inimigo. Você tem problema com alguém? Ore por essa pessoa. Isso tudo causava revolta naquelas mentes religiosas. E hoje em dia, há muitos desses novos religiosos, novos fariseus, né? Eles estão em toda parte, procurando servos, pervertendo o Evangelho, introduzindo elementos judaizantes no culto cristão. Sincretismo, gente vendendo milagre, extorquindo gente inocente, também se aproveitando de gente gananciosa. Há quem vá para a igreja esperando receber alguma coisa de Deus, e aí investe como se fosse necessariamente Deus retribuir. Nesses ambientes você não ouve muito falar em repartir, e a igreja de Cristo é compartilhadora, amém, queridos? A igreja de Cristo compartilha, reparte o que ela tem, e se não tem nada, uns com os outros zangariam para que algumas pessoas tenham pelo menos um pouco. Um pouco meu, um pouco seu, talvez seja muito para aquele que não tem nada. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é o Evangelho não é carro do ano. O Evangelho não é um bom emprego, embora tudo isso seja importante. Quem não quer? Claro, todos querem, mas o Evangelho não é isso. Amém, queridos? Eu receio que se esse povo todo, esses novos fariseus, esses novos religiosos estivessem nos tempos de Jesus, de que lado será que eles estariam? E nós, né? De que lado nós estaríamos? É sempre bom que a gente reflita sobre esta pergunta. Nós temos o testemunho vivo da palavra do Senhor, temos contato com a palavra do Senhor. Hoje nós temos um ambiente onde nós podemos explanar livremente a palavra de Deus. Mas se eu e você estivéssemos lá, durante esse relato que foi escrito, será que nós seríamos discípulos de Jesus? Eu fiquei abismado com um vídeo publicado no YouTube, eu acho que todos viram, você também deve ter visto. Era uma entrevista sobre
crer em Deus, sobre ter uma religião. E naquela entrevista muita gente falou, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. E ali, minutos depois, parte do programa, o entrevistador falou, olha, se eu te oferecer aqui R$1.000, você nega Jesus? Você nega esse Deus? E para nossa surpresa, muitos evangélicos que estavam ali falaram, sim, claro, não tem problema, não dá milão aqui que eu falo que não tem nada disso. Uma lá chegou a dizer que Deus era uma invenção da cabeça do homem e disse que Deus era tudo para ela 5 minutos antes. Isso me faz pensar em que tipo de evangelho nós temos crido e recebido para as nossas vidas. Isso me faz pensar que muitos de nós talvez esteja preocupado com o que Deus pode dar, ou que a instituição possa dar. Desde coisas para você consumir, quanto status, poderes, hierarquia, cargos. O que será que tem motivado as nossas vidas? Isso não é uma palavra de acusação, querido, isso é uma palavra de reflexão, para a minha vida, inclusive. Quando o pregador prega, a palavra de Deus fala também com o pregador. A minha oração nessa noite é para que eu e você jamais neguemos a Jesus, seja qual for a situação. Os apóstolos sofreram mortes horríveis por amor a Cristo. Muitos bispos, sucessores dos apóstolos também. Uns foram queimados, outros foram jogados para as feras. Hoje em dia, no Oriente Médio, muita gente que não nega a sua fé em Cristo está sendo crucificada hoje em dia, lá no Oriente Médio, na Síria, tão perto da gente, no século 21. Mas creia, se odiaram a Cristo, também vão te odiar. Mas Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Amém, queridos? Ele não é filho de homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Se ele prometeu que estaria com você, ele vai estar com você. Amém? Glória a Deus. Versículo 19 diz, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi. Se te odiarem por seguir a Cristo, então significa que o mundo não está em você, que você não pertence a esse sistema caótico, e também significa que Cristo escolheu você. Se você é de Cristo, então você deve ter alegria de saber que você não pertence a este mundo. Nós somos como seres extraterrestres, nosso lugar não é aqui, estamos aqui de passagem. Um dia nós vamos sair desse mundo e nos encontraremos com Jesus. O que será que nós estamos fazendo com a nossa vida e com a nossa fé? Nós vivemos num mundo desumano, maquiavélico. Significa, se você tem Cristo no seu coração, significa que você está fazendo alguma coisa diferente do que o mundo exige. Significa que você não é mais um número para o seu banco. Significa que você não é mais uma peça descartável para as pessoas. Significa que você é precioso para Deus. E o ensino do Evangelho está sendo uma prática na sua vida. Só que, querido, por outro lado, precisamos crer e saber que isso também não significa ficar preso nas correntes de uma religião. Muitos encaram esse ambiente que nós estamos aqui como uma religião a mais, um caminho bom. Eu estou indo na igreja, Deus está falando comigo, só que aí eu vou para minha casa e sigo a minha vida. Ou às vezes a gente se prende nesse ambiente bom e gostoso e esquecemos de viver o Evangelho todos os dias. A gente pensa talvez que ser crente é viver fora do mundo, criar um mundo paralelo e viver só entre cristãos. Nós vamos falar alguma coisa? Vamos só falar sobre Bíblia. Não, então vamos comer, que comida então? Mas então aí fica difícil, né? Porque não existe comida gospel e comida do mundo. É difícil, irmãos. Nós estamos no mundo, mas para transformá-lo, para fazer a diferença. Nos tempos de Jesus, né, sobre o fato dele dizer que nos escolheu, nos tempos de Jesus, os seguidores dos rabinos é que escolhiam qual rabino que ele ia seguir. O mais conservador é do meu gosto, então eu vou ser aluno dele. O outro é mais liberal, aqueles que se adequavam com aquele tipo de ensino,
seguiam aqueles rabinos mais liberais. Nos tempos de Jesus era assim, mas ao contrário, Cristo escolheu os seus discípulos. Ele já começa mudando completamente o paradigma. E tira eles daquele cenário mundano e muda radicalmente a sua vida. Tomé era incrédulo, não acreditava. Teve que colocar o dedo na ferida de Jesus depois da ressurreição. Mateus trabalhava para Roma, cobrando impostos do seu próprio povo. Era como se fosse um traidor da pátria. Um outro, eu não me lembro qual é agora, mas era um zelote. O que era um zelote? Era um revolucionário político. Imagine aí um desses soldados, desses guerrilheiros de países comunistas que nós vemos hoje. Mas todos eles tiveram um encontro inesquecível com o Mestre Jesus Cristo. E o mundo jamais entendeu o Mestre maior que o mundo já conheceu. É o Filho de Deus que transforma todo aquele que abre o seu coração. Se você é um cristão, tenha certeza de que antes que você escolhesse a Jesus, Jesus te escolheu. E Ele te ama e tem um plano eterno para a sua vida. Deixa Ele transformar a sua vida, a sua história. Não se esconda na liturgia do domingo. Viva o evangelho de segunda a sexta, de segunda a domingo, de segunda a segunda. Não tire férias de Jesus. Você pode ficar um tempo sem vir na igreja, mas você não consegue fugir dos olhos de Deus. Amém, queridos? Não deixe o seu relacionamento com Deus se restringir aos hinos que você canta aqui. Ou uma palavra edificante que você ouve, aí chega em casa você esquece e você já tem outros afazeres. Afinal de contas, tudo é muito bonito, o pastor falou muito bem, mas hoje aqui, se eu tenho oportunidade de aplicar aquilo, eu já até me esqueci. Não, querido, tome uma atitude. Não negocie o seu relacionamento com Deus, amém? Graças a Deus. Versículo 21. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. E depois que Jesus deu o seu testemunho, Jesus disse que o mundo não tem desculpa para a rejeição. O maior pecado que você possa cometer não é aquele que talvez você esteja pensando. Claro, pecado é errar o alvo, então há diversas coisas que estão na palavra de Deus que nos constrange a não fazer aquilo porque é pecado. Mas o maior pecado é um ser humano rejeitar a Jesus Cristo. Esse pecado é um pecado que te separa de Deus mesmo, te leva para a morte. E Jesus disse: se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados do pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. O povo de Deus, o judeu, recebeu a mensagem, tinha todos os requisitos para crer em Jesus e rejeitou a Jesus. No Evangelho de João mesmo, no 1º capítulo, depois você leia na sua casa, nós vemos que está escrito que ele veio para o seu e os seus não o receberam. Primeiramente, Jesus se revelou para os judeus, mas eles negaram a Jesus. Mesmo depois de apresentar Jesus todas as credenciais que ele tinha, Jesus nasceu milagrosamente de uma virgem, Jesus pertencia à tribo de Judá, Jesus realizou prodígios, sinais, milagres, ensinava com autoridade, não como os escribas e fariseus, ele foi tentado e nunca pecou. Todas essas credenciais de Jesus ainda não foram suficientes para que aqueles judeus acreditassem que Jesus era o Messias Salvador da vida deles. E o acusaram por um crime inexistente. Mas o testemunho dele se espalhou por todo mundo. Glória a Deus que hoje nós estamos aqui porque alguém pregou para a gente. Um dia alguém pregou para mim e eu aceitei esse testemunho. Quem crê no Filho, crê no Pai. Quem rejeita o Filho e o Pai. Muitos acham que só podem ter o Pai. Ah não, eu gosto de Deus, mas Jesus não, eu não creio em Jesus. Não adianta, é o único caminho que nos leva ao Pai, é Jesus Cristo. Não tem como haver vida eterna sem Jesus. E Jesus, no versículo 20, disse que se as pessoas deste mundo obedecerem às palavras de Jesus, então elas também vão obedecer e seguir aquilo que você fala, aquilo que você testemunha. Isso tem a ver junto com testemunho, não tem a ver exatamente com obedecer literalmente a sua vida.
E Jesus nos diz que eu escolhi a vocês para que vocês vão e deem fruto e que o fruto de vocês permaneça. O cristão dá fruto durante toda a sua vida. Às vezes as folhinhas nossas, né, somos como árvores, às vezes as nossas folhas estão sequinhas, mas logo vem o momento de florescer. Nós passamos por estações na nossa vida espiritual também, mas o crente precisa dar fruto. O Senhor te chamou, não é para você ser um religioso, é para você pregar o Evangelho e ser frutífero em nome de Jesus. Nós testemunhamos de Cristo, sendo parecidos com Jesus. Nosso Jesus respondia à violência com uma palavra doce. Jesus sempre acreditou que um pecador pode se arrepender. Nós temos que acreditar também. Nós testemunhamos de Jesus quando nós alimentamos aquele que tem fome. Testemunhamos de Jesus quando falamos do amor dele, da sua obra. Nós testemunhamos de Jesus quando nós substituímos a nossa ira pela segunda milha. Eu estou irado, revoltado. Não. Vamos dar mais uma chance. E aí você anda a segunda milha, porque o Evangelho é a contramão desse sistema. O mundo fala olho por olho, dente por dente. Mas nós andamos a segunda milha, damos uma trégua, oramos pelos nossos inimigos. Olha só, isso é radical, querido. Isso muda a vida das pessoas. É isso que transforma o mundo. Não é uma bandeira branca de paz. O que transforma o mundo não são ações caridosas, não é o Greenpeace, não é a causa dos animais em si mesmas, mas é o Evangelho transformador. Que quem tem o Evangelho, naturalmente, vai fazer tudo isso naturalmente. Amém? Nós testemunhamos de Jesus quando, ao invés de retribuir o mal que nos fizeram, nós perdoamos. Perdoar é abrir mão do direito de condenar. Você até tinha direito de condenar, porque fizeram alguma coisa para você, mas você abre mão desse direito, porque você está cheio de Deus, está cheio de Jesus, você perdoa. O Paulo César Baruch, eu gosto muito desse cantor, ele tem uma canção sobre perdão que diz exatamente isso: se a escolha de Deus é perdoar, por que eu vou condenar? E ele fala, como na música, como é difícil perdoar. É uma música onde ele pede a Deus que lhe ensine a perdoar. Isso sim é andar na contramão do sistema e da religião. Que essa possa ser a nossa oração a cada dia, amém, queridos? E que as nossas atitudes sejam responsáveis pela salvação de vidas através do Evangelho de Cristo. O que nós fazemos vai refletir muitas vezes na eternidade de outra pessoa. O mundo nos observa. O mundo observa aquilo que nós fazemos. Sejamos exemplos de cristãos, amém, queridos? Outra coisa está lá no final, já estamos caminhando para o final dessa mensagem. Está lá no versículo 26 e 27. Quando vier o conselheiro, ou seja, o Espírito Santo, que eu enviarei a vocês da parte do meu Pai, Jesus está falando para os discípulos hoje, nós já temos isso, disponível livremente, o Espírito Santo em nós. Se você aceitou a Jesus, você já recebeu o Espírito Santo. O Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito, e vocês também testemunharão. Se você fala de Jesus, é pelo poder do Espírito Santo. Não há como nós pregarmos o Evangelho por nossa própria boca, pela nossa própria inteligência. O apóstolo Paulo diz que todo o conhecimento da lei que ele tinha, tudo aquilo que ele era, ele considerava esterco. Uma palavra até bonita para o que realmente significa. Afinal, o que é esterco? É o resto mesmo. Temos até vergonha de falar o que é. Todo o conhecimento humano é exatamente isso. Perto da riqueza do Evangelho de Cristo. Que é somente nisso que nós devemos nos gloriar, amém? E ele fala aqui que não devemos temer, porque nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Talvez as pessoas abandonem você, talvez a sua família abandone você, talvez você não tenha muita importância para a maioria das pessoas que estão à sua volta, mas tenha certeza, Jesus se importa com você e você não está sozinho. Jesus falou que não nos deixaria órfãos, e a sua palavra não mudou, e nós também não estaremos órfãos. O Espírito Santo está conosco todos os dias, é o próprio Deus habitando em nós. Com Jesus, nós jamais estaremos sozinhos. Amém? Que esperança gloriosa
que promessa boa de ouvir, né? Quando você se sente sozinho, a primeira coisa que você quer é um abraço. Essa palavra é um abraço para nós. Ela diz: você não vai estar sozinho. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pedir ao Senhor que frutifique esta palavra no nosso coração, possamos aprender com ela cada dia. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, que não mente, e que, Senhor, permanece fiel também à sua palavra, porque o Senhor não pode se contradizer. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor disse que nós seríamos odiados, porque o Senhor também foi. Ao mesmo tempo, o Senhor disse que nós estaríamos com o Senhor, que o Senhor não nos deixaria sós. Nessa oração, nossa noite, Pai, é que a gente jamais negue esse evangelho, que a gente permaneça firme com o Senhor, que a gente tenha força para continuar, ainda que as circunstâncias da nossa vida sejam contrárias, Pai. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos nessa noite. Abençoa também aquele que nos visita, que o Senhor possa fazer uma obra grandiosa na vida de cada um nesta noite, em nome de Jesus. Possamos pregar o Teu Evangelho e ver essa igreja cheia, que nós possamos, Senhor, pregar o Evangelho e ver, Senhor, pessoas seguindo aquilo que nós falamos, porque há alguma coisa diferente em nós, que é Jesus, que é o Teu Espírito Santo. Faça isso nas nossas vidas, Pai, e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Nos dê uma semana abençoada, nos dê, Senhor, respostas de oração, nos dê vitória, Senhor, contra as investidas do maligno, Pai. E muito obrigado, nós Te damos honra, glória e louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Será que você pode aplaudir o Senhor? Amém.